Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor para você nesta quinta-feira. Tá chegando a hora do São Paulo entrar em campo mais uma vez, diante da equipe do Coritiba. Vamos falar sobre alguns assuntos, vamos falar, na verdade, sobre dois assuntos apenas hoje. Vamos falar sobre o Dorival Júnior, que pretende recuperar um jogador, ou melhor, alguns jogadores, dentre eles o Pablo Maia, e vamos falar também sobre esse momento histórico do São Paulo. O São Paulo, mais uma vez, sempre à frente do seu tempo, o São Paulo sempre à frente de todos e com mais uma boa sacada da sua gestão, será o primeiro time, poderá ser o primeiro time a sofrer com o fair play financeiro. O São Paulo é outro patamar, né? O pessoal sempre visionário, sempre vendo mais além, aquela coisa toda. Enfim, você que tá chegando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos com o nosso Fusarca Tricolor em parceria com o Japa Tricolor, tomando água, que é sempre importante, não é mesmo? Vamos começar falando sobre o Dorival Júnior e o seu momento de recuperação. O Dorival Júnior tá parecendo aquelas empresas da prefeitura, tapa-buraco, né? Vai recuperar algumas vias que estão esburacadas no São Paulo. Bom, segundo informações do Alexander Vieira, ele conversou com pessoas de dentro do São Paulo para perguntar sobre o Pablo Maia. Porque o Pablo Maia, nós sabemos que não tá legal. Não tá dos melhores. Tá mal, pra falar a verdade. Tá mal, hein, Arão? Já diria aquela brincadeira. Mas internamente, o pessoal não percebe que o Pablo Maia esteja tão mal assim. É aquele negócio, o Pablo Maia tá mal pra eles? Mal não tá. Mas também não tá bom. Mas dá pra recuperar. Segundo Dorival Júnior, ele acredita que o Pablo Maia, tendo uma sequência de jogos importantes, ele pode sim estar sendo recuperado. Aquele Pablo Maia de quase 4 anos atrás, quando surgiu como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, até se lesionar, até ter problemas pessoais, enfim. E o Pablo Maia, tendo essa sequência, o Dorival acredita que pode sim deixar o meio-campista do São Paulo, o volante do São Paulo, com mais vontade, com mais confiança, com mais garra e trazer de volta aquilo que um dia já foi. O Pablo Maia tem 24 anos apenas, é muito pouco, né? Tudo bem que já vai começar a entrar naquela curva ascendente da forma física do jogador, que vai dos 26 aos 28, agora quase 30 anos aí, dependendo do cuidado do jogador, não é mesmo? Então, assim, o Dorival acredita que pode sim recuperar o Pablo Maia. O problema eu não sei se esse é o devido momento para se recuperar o Pablo Maia. Hugo, você é contra recuperar o Pablo Maia? Não, eu não sou contra recuperar o Pablo Maia. O problema é que ele vem falhando, errando e o São Paulo não vem ganhando. É só por culpa dele? Não, longe disso. Não é só por causa do Pablo Maia. Mas também é por causa do Pablo Maia, que não anda conseguindo dando proteção ao meio-campo, à defesa do São Paulo. E aí você percebe que essa situação ela é meio complexa, porque o São Paulo hoje, primeiro, não tem esse tempo para recuperação de algumas peças, porque o São Paulo está nessa fase ruim já há muito tempo. Então, se você hoje imagina que o São Paulo precisa urgentemente voltar a vencer, ter um sistema defensivo sólido, e a gente lembra que sistema defensivo não é só a defesa, mas também aqueles que atuam ali para ajudar a defender, e o Pablo Maia é peça muito importante no sistema defensivo do São Paulo, porque ele é um cão de guarda e sabe chegar à frente. Hoje, o São Paulo não tem esse tempo para recuperar. Acho que no Campeonato Brasileiro, não sei se é o momento para recuperar. O São Paulo precisa vencer, vai jogar contra o Coritiba agora, precisando vencer urgentemente. Se não vier uma vitória contra o Coritiba, as coisas começam a ficar muito difíceis. E aí eu pergunto a vocês acham que esse é o momento de você pegar um jogador como Pablo Maia, outro jogador que ele falou que vai recuperar, o Wendel, outro jogador que ele falou que vai recuperar, Ferreirinha, outro jogador que ele falou que vai recuperar, Arboleda. É quase uma clínica de recuperação de jogadores que nunca foram
tudo isso. Mas o Dorival falou que vai recuperar toda essa turma aí. Será que agora é o momento? Algo mais aí afasta os caras. Não, mas dá uma guardada nos jogadores. De repente não é a hora de você colocar os caras um pouquinho de lado, né? Protege os caras de uma outra forma. Vê se tem alguém que tá no melhor momento, que pode ajudar mais nesse momento, que é de urgência, que é de emergência. E depois no estadual, aí você fala, vamos lá, ó, no começo desse ano, vou te dar uma chance, Pablo Maia, confio em você, estadual, vai Pablo Maia, vai Wendel, vai Ferreirinha se ficar, enfim, aquela coisa toda. Eu entendo que o Dorival tem que falar que vai recuperar os jogadores. O que não dá pra entender é o Dorival ficar nessa insistência para provar que ele consegue recuperar os jogadores. Isso pode acabar custando. Porque assim, vamos lá, toda vez que precisa de um jogador pela ponta esquerda, o Ferreirinha é sempre o jogador. Esse dia precisou de um jogador pelo meio, o Ferreirinha era o jogador. Para jogar lá, enfim. Então assim, toda hora que você precisa de um jogador, sempre cai nos mesmos que estão maus. E eles nunca conseguem, ou pelo menos não vem conseguindo fazer algo diferente para que mude isso. E aí você vai percebendo, fala, pô, mas não conseguiu de novo. Aí a torcida vai se irritando. Pô, ele não conseguiu de novo. Pô, não conseguiu dar um chute no gol. Não conseguiu dar um drible. Não conseguiu dar um desarme. Pô, o Arboleda falhou de novo. O Arboleda fez o gol, é verdade. Só que aí todo mundo esqueceu que ele foi mal contra o Atlético Paranaense, que ele foi mal contra o Grêmio. Entendeu? Desde quando ele retornou, ele fez uma partida boa. Uma partida boa. Contra o Bolívar, lá na altitude. Fez o gol e tal, rebateu umas bolas, aquela coisa toda. Beleza, mas ali, eu vou te falar o porquê que o Arboleda foi bem no jogo contra o Bolívar. Você sabe por quê? Porque ele tinha um zagueiro do lado. Não tô falando que o Osório não é bom zagueiro, mas ele tinha um zagueiro experiente que não precisava ser ele. O Arboleda não é um zagueiro de momento para ser o comandante da defesa. Ele é a peça que complementa. E tendo o Domingos Duarte do lado dele, jogador mais experiente, europeu, aquela coisa toda, querendo ou não, deu uma aliviada pro Arboleda. E agora, a gente vê que o Dorival, nesse modelo paizão, abraça o jogador dentro do campo, abraça o jogador também fora do campo, aquela coisa toda, o papai Dorival e tal e tal. Isso pode dar certo. E até deve dar certo. Mas eu não sei se nós temos tempo para que isso aconteça. Entendeu? O São Paulo precisa urgentemente voltar a vencer. Se de repente vence 2, 3 partidas, você coloca uma gordura para a questão do rebaixamento e fica ali numa zona de 6º a 8º, transitando ali, aquela coisa toda. Beleza! Aí começa a dar oportunidade pro cara, aí confia mais no cara. Agora o São Paulo, se eu não me engano, tá 4 pontos da zona de rebaixamento. Tem certeza que agora é hora de tentar dar confiança para uma ou outra peça individualmente? Para esses momentos tem que dar força coletivamente para todo mundo voltar a acreditar na vitória. E aí, claro, paralelamente você vai trabalhando com uma ou outra peça. Mas, por exemplo, você acredita que o Ferreirinha tem uma recuperação? Você acredita que o Ferreirinha vai ser recuperado? Você acredita que o Ferreirinha possa ser recuperado? Esse é o meu questionamento. Essa é a minha dúvida. Se a gente hoje tem ideia que o Ferreirinha será uma peça recuperável. O Wendel será uma peça recuperável. O Arboleda será uma peça recuperável. O Pablo Maia será uma peça recuperável. Por mais que todo mundo às vezes não acredite, mas desses 4, para mim, a peça mais recuperável ainda é o Pablo Maia. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mais jovem, a posição ali pode ajudar. Eu não sei. Queria muito saber a sua opinião sobre a clínica de recuperação do Dorival. Bom, vamos falar sobre o momento histórico do São Paulo. O São Paulo sempre à frente do seu tempo, né? Outro patamar. O São Paulo que tem 45 dias para quitar uma dívida de 1,1 milhão de reais dívida que é para o Grêmio Novo Horizontino pela compra do Jorginho. Ele mesmo, o Jorginho, o volante, meio-campista, que pouco atuou com a camisa do São Paulo, ele foi comprado do Grêmio Novo Horizontino. E você sabe o que me chama a atenção?
O São Paulo tomou um transferban por causa do quê? Não pagar a primeira parcela do Marcos Antônio. Chuta! Qual a parcela que o São Paulo não pagou do Jordan? Se você responder a primeira, você acertou. Agora eu te pergunto, como que um clube como o São Paulo, do tamanho que é o São Paulo, paga um jogador de sub-20 uma parcela, a primeira, e sequer consegue fazer a quitação desta primeira parcela? De novo, mais uma vez, o São Paulo não pagou a primeira parcela da compra do nosso queridíssimo Jordan. Gente, isso beira o absurdo. Isso beira o absurdo. Aí eu te pergunto mesmo, como que o São Paulo fica no mercado? Como que os clubes começam a ver o São Paulo agora? Porque não pagou a primeira parcela de uma compra de um jogador de fora. E não pagou a primeira parcela na compra de um jogador interno do sub-20. Como que fica o São Paulo no mercado? É a mesma coisa da gente ir na loja. É a mesma coisa da gente ir na loja. Eu vou na loja de roupa. Faço uma compra para o meu guarda-roupa. Atualizar o meu guarda-roupa. Parcelo em 4 vezes. Na primeira parcela eu já não pago. Aí eu vou na loja de calçados. Compro calçados, lá mudo todo o meu estoque de calçados. Para eu poder ficar combinando com as minhas roupas, aquela coisa toda. E não paga a primeira parcela da loja de calçado que eu também parcelei. Bom, já não paguei a loja de roupa, já não paguei a loja de calçado. Será que uma outra loja vai vender para mim? Sabendo do meu histórico? Sabendo que eu já tive no SPC, saí. Só pago se botarem o meu nome no SPC. Será? Será mesmo? A preocupação é que, primeiro, sabendo da atual situação de São Paulo, quem vem para comprar vai pagar pouco. Vai pagar pouco. Na base, por exemplo, vai continuar vendendo a preço de banana, porque o São Paulo está mal das pernas. E segundo, quando o São Paulo precisar ir para o mercado, se não comprar à vista, não vai comprar. Porque senão daqui a pouco o São Paulo vai ficar com fama de caloteiro. Não paga a Lazio, não paga o Novo Horizontino, não paga não sei quem, não paga não sei quem. Daqui a pouco o São Paulo não consegue mais fazer negócio. E você sabe, por falar em negócio, eu vou falar só uma situação aqui para vocês em relação à compra de jogadores. O São Paulo, você sabia que o São Paulo gastou 3,6 milhões de reais para comprar 3 jogadores? Sub-20. São eles, Jordan, Matheus Ferreira, Hugo Leonardo, são 4, perdão. 3,6 milhões para comprar 4 atletas. Jordan, Matheus Ferreira, Hugo Leonardo e Gustavo Santana. Vamos lá. Quantas oportunidades teve o Jordan no profissional? Nenhuma, mas na seleção tá jogando, na seleção sub-20, viu? Quantas chances teve, por exemplo, o Hugo Leonardo? Se lesionou e tal. Pouquíssima chance. Inclusive foi preterido pelo Pablo Maia. E agora foi colocado à venda e botaram uma plaquinha de vendo-se nele. Vendo barra alugo. É o que fizeram. O Matheus Ferreira, até esses dias, nada. Gustavo Santana entra faltando uns minutinhos para tentar qualquer coisa. Mas também até há pouco, nada. Eu pergunto a você, por que então comprou 4 jogadores da base e pagou 3,6 milhões se esses jogadores não servem para o profissional do São Paulo? Por quê? Esse é o questionamento. Por que foi gasto 3,6 milhões de reais em jogadores da base para que eles não fossem aproveitados no profissional? Se você investe no cara para que isso seja uma opção para fortalecer o seu sub-20 e também possivelmente ter esses jogadores estando disponíveis no profissional, por que você não utiliza esses jogadores? Gustavo Santana é pior do que os que lá estão ou estavam? Não usa nem o Rian Francisco.
Uma outra pergunta. O Hugo Leonardo, é pior do que o que estavam ou estão? Por exemplo, o Jorginho, o Matheus Ferreira? Fica o questionamento. E eu queria muito saber a sua opinião. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos aqui no nosso Fusarca Tricolor. E o São Paulo sempre inovador.